Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É sempre um prazer estar com todos nessa oportunidade. Para quem não me conhece ainda, nesta encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, bairro do Campo Grande, né? E você também pode encontrar, né, todas as informações ali sobre os trabalhos da casa, toda a parte que envolve, né, a propagação da doutrina espírita, mais os grupos de estudos e também os trabalhos sociais, né, por meio do nosso site, caminhosdoamor.org.br, nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, e também acompanhar esses vídeos, né, e outros que os nossos irmãos já fizeram, que está lá no nosso canal no YouTube, né? Então, para poder a qualquer momento aí que for necessário, ou ser indicado ou revisto, né? Então você pode acessar os nossos canais e todos esses vídeos estarão lá disponíveis, né? Bom, então nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui. Rogamos ao Pai que ampare a todos os lares, né, que a gente consiga aí passar um pouquinho daquilo que nós entendemos, que a espiritualidade amiga nos ampare sempre, que a gente consiga aí trazer luz, né, a todos nós, que a gente consiga cada vez mais nos identificarmos como espíritos numa experiência corpórea, né? Então a gente está vendo, né, todo o processo de evolução da humanidade passar por grandes desafios, né? Então que a gente possa cada vez mais sentir esta força que cada um carrega dentro de si, né, de poder vibrar, poder orar, poder emitir, né, os fluidos benevolentes para que a espiritualidade possa auxiliar aos corações que estão em dificuldade, né? Alguns corações que estão nessas áreas de conflitos, corações que estão passando aí por essa dificuldade, né, como consequência dos desequilíbrios climáticos, estão passando pelos problemas dos desafios das suas provações, né, na vida corpórea, sobre as suas expiações. Então, que a gente possa ter esta consciência, né, de um ser espiritual, para que a gente saiba, né, a nossa origem, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então é importante que, né, o ser tenha essa consciência para poder saber lidar melhor com esses desafios que enfrentamos. Então que Deus abençoe a todos, né, a todos nós, que nós possamos ter equilíbrio para enfrentar, né, sabedoria, né, para poder decidir e muita paciência, né, para aguardar os momentos certos. Então hoje nós vamos trazer um pouquinho daquilo que nós entendemos. Nós vamos estar aqui falando do livro terceiro, né, que compõe o livro dos Espíritos, falando lá sobre as leis morais, né? E hoje nós vamos estar com o capítulo 2, falando ainda da lei de adoração, né, dando continuidade aí aos trabalhos que os nossos irmãos trouxeram nos vídeos anteriores, falando hoje da questão 669 até a 671. Então é 669, 669A, 669b e a 671, onde Kardec vai tentar buscar, né, junto à espiritualidade, a compreensão, né, sobre os costumes que haviam nas civilizações em vários cantos do mundo, né, sobre o sacrifício, né, de seres humanos para agradar a uma divindade, né, a um Deus. Então Kardec foi tentando compreender por que desse comportamento, né? Se havia essa condição de nós termos aí a nossa consciência nos mostrando, né, que existe um ser supremo, né, acima da humanidade, que tem, né, o domínio sobre todas as coisas, e por que que então nós estávamos sacrificando os nossos semelhantes,
né, para poder agradar a essa divindade, né? Então aqui nós vamos ver aqui na questão, né, 669 a pergunta de Kardec, né? Então ele vai trazendo aqui para a gente. A prática dos sacrifícios humanos, né, remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer, o homem no sentido humanidade, né, que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Né? Bom, se nós entendermos, né, nas questões que foram trazidas anteriormente pelos nossos irmãos, nós notamos que as civilizações anteriores, né, por não ter esta consciência de um Deus único, né, principalmente quando se falou ali sobre o politeísmo, né, então, ou seja, um pensamento em que houvesse vários deuses e não um pensamento, né, mais moderno sobre o monoteísmo, né, a consciência de um Deus único. Então, o que que as civilizações anteriores imaginavam? Né? Que cada elemento da natureza, né, que sempre está em movimento, né, para a questão da evolução do planeta, fosse pertencente a um Deus, né? Então que a cada um iria ali controlar, né, esses eventos, e então ele tinha pleno domínio sobre todas essas coisas, né? Depois algumas crenças, né, foram também atribuindo a deuses as questões do sentimento, né? Então o Deus uma deusa para o amor, né, um para a sabedoria, enfim, né, fomos criando aí para aquilo que nós não compreendíamos, nós fomos criando uma divindade como se ela tivesse pleno domínio, né, sobre aquilo, e cada vez que nós quiséssemos alcançar alguma coisa, nós deveríamos então prestar, né, homenagens ou oferecer algo para essas divindades. Então, por isso, né, como nos esclareceram os irmãos nas questões anteriores, a gente vai percebendo que o comportamento da civilização, em termos de adoração, era muito plural, né? Então, voltado para várias condições, né, e para vários desejos. E aí, então, Kardec faz essa pergunta. Bom, eles respondem a Kardec, né? Ou seja, por que que eles, né, pensavam, né, nessa coisa que pudesse agradar a Deus fazer um sacrifício de um ser humano? E eles respondem, bom, primeiro, porque não compreendia Deus, né, como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam, né, aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada, né, teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a sacrificar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, ou seja, olhando para os dias de hoje, né, mesmo trazido lá no século XIX, mas isso que esse comentário na resposta da espiritualidade se aplica até os dias de hoje, eles colocam, né, na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus, né? Então, o que acontecia anteriormente? Por ter essa questão, né, de um politeísmo, vários deuses, então, dependendo daquilo que o ser fosse fazer, ele então oferecia
alguma coisa a um deus. Então, né, tinha o deus da guerra, então eles faziam um sacrifício, né? Se eles estavam saindo para um combate, eles faziam um sacrifício ao deus da guerra para que eles fossem vencedores daquela batalha que eles iriam travar, né? E aí, como eles mostram na resposta, né? Para poder ter a atenção maior desse Deus, eles tinham que oferecer algo mais valioso do que o seu oponente, né? Então, se o seu oponente tinha a mesma crença que ele, provavelmente ele também faria um sacrifício para aquele Deus que, né, coordena a guerra, né? Então, o deles teriam que ser numa condição de maior valor apresentado para que eles pudessem ser beneficiados, né? Então, como eles disseram, eles não conseguiam compreender o Deus como uma fonte de bondade, né? Ou seja, Deus, na sua infinita bondade, ele não queria que os seus filhos se guerreassem. Então, não adiantava você agradá-lo, né, com qualquer bem que fosse, até porque, sendo Deus o Criador de todas as coisas, né, qualquer coisa que se ofereça no planeta, né, para Deus já pertence a Ele, né? Não pertence à humanidade, porque nós sabemos que quando a morte, né, nos chama, né, para o retorno à espiritualidade, tudo que é material fica aqui, né? E tudo isso que nós conhecemos, né, e temos contato como vida material ou vida orgânica, tudo isso está, né, na condição do planeta Terra, pertence ao planeta Terra, né? Foi criado só para que nós pudéssemos fazer uso, mas nada nos pertence. Então, como é que nós podemos oferecer algo que não nos pertence? Então, seja algo, né, inorgânico, né, ou orgânico, e falando principalmente da vida do ser humano, né, que tem uma grande valia, ela não pode ser assim, né, descartada de uma forma tão banal, né? Mas era, como diz a espiritualidade, a compreensão que os povos traziam. Então, para demonstrar um amor maior, né, para Deus, o sacrifício tinha que ser numa condição de algo mais valioso, né? E aí então sacrificava-se um filho, né, de Deus para agradá-lo, né? Assim foi feito com a condição do Cristo, né, que perante o conhecimento do cristianismo, né, teria sido ofertado, né, em sacrifício para que a humanidade pudesse se ver sem pecados após a sua morte e a partir daí, né, sacrificando-se um filho direto de Deus, né, que era a visão que se tinha, não seria necessário mais nenhum outro sacrifício a Deus, mas sim só agora o arrependimento e a transformação, né, do ser para uma condição de ser com pensamentos ruins para um ser de pensamentos bons, né? Bom, na questão 669A, Kardec pergunta à espiritualidade. Bom, assim então, os sacrifícios de animais teriam precedido, né, o dos humanos, e aí eles colocam, não há dúvida quanto a isso, né? Então, ou seja, primeiro começou a se ofertar, né, outros seres vivos na categoria do animal. Depois, né, como eles colocam na condição deles, querendo valorizar mais a adoração a Deus, então passou-se a oferecer um ser humano, que seria mais valioso do que um animal, né? Então, tem várias, né, histórias na sociedade, né, no registro histórico da humanidade, que falam sobre essas questões dos sacrifícios em vários cantos do planeta, né, que eram executados. Na questão 669b, Kardec então pergunta: bom, segundo essa explicação, né, que foi dada na questão anterior, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade?
né? E aí, então, eles respondem a Kardec, né, que o Kardec quer saber, né, se essa questão do sacrifício a Deus, se não era um ato, né, que era cometido, né, para mostrar para Deus a superioridade sobre aquele ser que estava morrendo, então, né, que estava sendo morto. Então, era numa condição de crueldade pura, dizendo, olha, Deus, está aqui, estou sacrificando porque eu sou mais poderoso do que ele, né? Então aí eles respondem a Kardec, né? Que não, mas, né, se tratava de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Então não era com o objetivo de crueldade, mas sim, né, tendo essa ideia de que aquele sacrifício iria agradar a Deus e, portanto, ele iria dar para aquele povo, né, abundância, ou no caso, como nós falamos dos deuses da guerra, a vitória, né, porque esses sacrifícios eram executados em situações em que havia, né, algum interesse ou uma calamidade. Então, por exemplo, né, um período de seca muito grande em que as plantações fossem colocadas em risco, então oferecia-se um sacrifício, né, ao Deus da natureza ali que ele pudesse trazer é, as águas, né, para aquela produção, para um deus do vento, né, quando começava ali o período de navegação, então para que eles pudessem, né, cumprir a sua jornada de ir, né, e voltar dentro do tempo aprazado, então muitas vezes, né, tinham essa condição de oferendas, né, para Deus, né, ou Deus do mar, né, para que ele pudesse fazer a embarcação ir e voltar em segurança, enfim, tem vários registros aí sobre divindades, né, que há, há registro na história aí sobre essas questões de sacrifícios, né? Então eles colocam aqui, né? Não, né? Foi a resposta, mas, né, de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Eu fiz, vede Abraão, né? Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, né? Imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais, né? De resto, Deus jamais exigiu sacrifício nem de animais, nem de homens, né? Ele não pode ser honrado com a destruição inútil da sua própria criatura, né? Então, quando ele fala de Abraão aqui, a gente vai ver, né, na questão lá da Gênesis, né, no capítulo 22, falando sobre aquele entendimento de Abraão, né, que ele deveria sacrificar o seu filho Isaque a Deus, né? Então ele vai até, né, o último instante ali, até que, segundo os relatos da Bíblia, né, um anjo aparece até ele e diz que não era para ele fazer o sacrifício do seu filho, né, que ele poderia ofertar a Deus, então, uma ovelha, né, ou uma novilha, né? Então, isso é o que se refere aqui à resposta da espiritualidade, quando ele diz, né, vede Abraão, né, que ele estava querendo, o entendimento que ele teve da mensagem que ele atribuiu a Deus na época foi que ele deveria, para demonstrar o seu amor a Deus, né, sacrificar o seu filho, né, depois de tanto tempo esperando, né, para que sua esposa pudesse engravidar, para que ele pudesse ter ali herdeiros, né? Então, quando vem ali o seu filho, ele então compreende que ele deveria ser oferecido a Deus em sinal do seu amor. Mas aí então a divindade atua, né? E aí então, segundo o que está no registro da Bíblia, né, um anjo, mas nós sabemos que são os espíritos é, benfeitores, né, os espíritos mais evoluídos que atuam neste momento e impedem esse tipo de ação, né, de Abraão e trazendo ali a questão da proteção à vida do seu filho, né? E tantos outros que a gente já relatou, né, anteriormente, de outras culturas que fizeram esses tipos tiveram esse tipo de comportamento e
oferecendo vidas humanas, né? Na questão 670, então, Kardec pergunta, né? Poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenções piedosas, ter algumas vezes agradado a Deus? Né? E aí eles respondem a Kardec: não, jamais. Né? Mas Deus julga a intenção. Né? Os homens, no sentido de humanidade, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar, né? Ou seja, ao sacrificar, né, um dos seus semelhantes. Nesse caso, né, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Né? Então, a gente já aprendeu com relação à justiça divina, o que nós compreendemos é que, né, ela sempre atua com base naquilo que o ser que comete o ato, né, está pensando, está querendo fazer naquele momento. Né? Tanto que, numa questão do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a questão, né, do ser que ainda está na ignorância, né, que ele comete um ato contra o seu irmão, né, ele tem um peso diferente o seu ato do que daquele que faz com consciência. Né? Então, se um ser ainda, né, não consciente das leis divinas, de repente comete um ato contra o seu irmão e lhe tira a vida, né, por não compreender aquilo, então vamos colocar na condição de um aborígene, né, ou de um irmão que esteja ainda na condição selvagem e está ali só protegendo o seu espaço, ou protegendo aqueles que estão sob sua responsabilidade. E aí aquele que vem em sua direção e que ele entende que está invadindo o seu espaço e colocando em risco, né, aqueles que estão sob sua responsabilidade, então ele revida e pode até levar o outro à morte. Né? Então tem um peso essa ação, né? Essa morte com relação a esse irmão que praticou. Diferente daquele que faz, por exemplo, um ato de vingança, né? Onde ele passa um tempo arquitetando, né, todo aquele processo, né, de uma tocaia, de uma forma de neutralizar ali a sua vítima, né, para que ela não possa revidar ou não possa resistir. Então, ele passa um tempo todo arquitetando uma forma, né, de levar o seu opositor à morte, né, aquele que ele busca a vingança. Então, isso tem um peso, né, totalmente diferente, porque um agiu na sua condição de ignorância com a intenção de proteger aqueles que estavam sob sua responsabilidade. O outro, né, articulou toda uma condição, né, para poder levar o seu oponente à morte, né, e pensou em todos os detalhes, ou seja, teve um rito de crueldade, que é o que Kardec falou na questão anterior. Né? Nesse caso, daquele que tem o processo da vingança, ele faz tudo isso com rito de crueldade, sabendo, né, que vai cometer, sabendo, não só sabendo, mas querendo cometer aquele erro. Né? Então, é isso que os espíritos respondem a Kardec. Né? Então, aqueles que faziam, né, achando que estavam lá por ignorância, né, achando que estavam agradando a Deus, isso, né, vai ter um peso. Né? Aí eles continuam na resposta aqui, né? Os homens, ao se melhorarem, né, deviam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios, né, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. Né? Eu digo esclarecidos, segundo a espiritualidade, porque, né, os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer as suas paixões.
né? Então, hoje a gente vê que essa questão do sacrifício ela é já, né, por toda a humanidade condenada, né? E não há mais uma prática aberta desse tipo de comportamento, né? Desse tipo de situação. Então, às vezes, né, nós somos ainda tomados aí em choque por algumas pessoas ainda com ignorância que têm feito sacrifícios, né, de pessoas, de seres humanos, às vezes envolvendo crianças, né, com o objetivo de satisfazer vontade de alguma entidade, né, que ela julga ter poder para satisfazer o seu desejo, né? E aí oferece uma vida humana para que essa entidade interceda nos seus interesses. Então, isso ainda é resquício, né, da ignorância de alguns espíritos encarnados que não reconhecem a supremacia de um Deus único, né, de um Pai de amor, de bondade, como Jesus nos ensinou, e ainda cometem erros absurdos como esse. Nós estamos ainda vendo, né, em pleno século XXI, infelizmente, algumas pessoas tendo este comportamento. Mas quanto mais, né, o Evangelho de Jesus se espalha, né, por todos os cantos da terra, né, o pensamento cristão toma conta das mentes, né, e dos costumes dos povos, né, mas a gente vai afastando esse pensamento aí de tentar negociar com Deus um benefício ou com qualquer entidade à custa de uma vida humana, né? De uma vida em qualquer uma que seja, né? Até mesmo um sacrifício animal é condenável, né, aos olhos de Deus. E aqui, para encerrarmos, Kardec faz a última pergunta aqui desse bloco, né, falando sobre essa questão, né, se os sacrifícios agradavam a Deus. Né, ele diz aqui: que devemos pensar das chamadas guerras santas, né, o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam os sacrifícios humanos? Então ele fala assim, essa questão, né, nós conhecemos aí, temos registro na história, né, sobre as chamadas guerras santas, quando alguns componentes do catolicismo, né, resolveram agir contra outras religiões, né, querendo transformar o catolicismo numa religião única e até se enfrentando na questão do poder sobre uma terra chamada Terra Santa, onde, né, Jesus havia ali pregado o seu evangelho, enfim, vários, né, momentos de exaltação do egoísmo humano, né, fez com que alguns povos entrassem em conflitos aí para tentar disputar ou impor ao outro, né, a sua condição. Então, se nós olharmos, não se tratando de guerra, mas também, né, do processo da Inquisição, onde algumas pessoas ali que tinham as suas habilidades mediúnicas foram queimadas, né, em, em praça pública para demonstrar ali uma condição de que eram contrários, né, àquilo que se ensinava, né, dentro do catolicismo. Enfim, temos aí na história vários relatos, né, vários registros também. Então, Kardec está perguntando isso, se isso também, né, não era tão bárbaro quanto os sacrifícios. E aí eles respondem, né? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, que sob este ou aquele nome, né? Como promover uma guerra de exterminação porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos?
Os povos são excusáveis, ou seja, né, são ali separados ou são, né, divididos, né, como ele diz aqui, por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele, sobretudo quando não ouviram, né, e não testemunharam os seus atos. E como quereis que eles creiam, né, nessa palavra de paz quando os procurais de espada em punho? Né? Então, olha só, né? Como ele diz aqui, como que os povos que não estão professando a mesma fé daqueles que ouviram Jesus vão aceitar a palavra do Cristo, né? Se chega a eles com uma espada querendo impor-lhes a palavra de Jesus, olha só a importância, né, de nós entendermos que a forma, né, que Jesus veio trazer a condição do seu ensinamento foi pelo amor, não foi pela guerra, né? Então o cristianismo não pode querer se impor para a humanidade, né, por meio de uma força, por meio de uma imposição, né? Então eles continuam aqui. Eles devem esclarecer-se, né, e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e pela doçura. Ou seja, persuadindo é convencer, né? Não obrigar, né? Não impor, mas sim esclarecendo, né? E convencendo eles da condição do amor de Jesus, né? E não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Né? Então, isso que a espiritualidade coloca, né? Se até mesmo aqueles que estavam lidando com a comunicação dos espíritos, né, quando se apresentam lá para determinados irmãos que estão fora né, do círculo ali de confiança, eles, né, na época ali tinham uma certa relutância em aceitar as explicações. Então, quem dirá quem está vindo de fora, né? Se vê que, né, quem está ali no meio ainda tem dúvida com relação àquilo, como que o outro que está vindo de fora pode ter plena confiança, né? Então é assim que a gente tem que compreender, né, essa forma de levar Deus e Jesus, né, àqueles que ainda não creem nele, né, não é pela imposição, mas sim, como ele diz aqui, pelo convencimento. Por isso, a espiritualidade veio nos trazer a chamada fé raciocinada, né? Porque se acredita na condição de um Deus amoroso, entendendo esse amor de Deus, né? E não alguém dizendo para você que você tem que se submeter àquilo, porque aquilo é a verdade e você precisa aceitar, né? Então, nós já até comentamos aqui várias vezes que esses meios de educação já foram percebidos ineficazes, né? A educação pelo medo, a educação pela violência já se mostraram ineficientes. Então, talvez agora a humanidade consiga acreditar que a educação pelo amor, como Jesus nos ensinou, é realmente a saída para a transformação da humanidade. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos da espiritualidade, né, nessas questões das 669 até a 671, e que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até mais.